Sejam todos bem-vindos, esta é a 171ª videoaula de programação em linguagem C da Flatech. Meu nome é Gabriel Squilat e vamos realizar agora mais um exercício da matéria de algoritmo em programação na lista de ordenação de vetor. E dessa vez, o nosso exercício de ordenação de vetor é o 13. Ele pede o seguinte: desenvolva um programa em C que leia dois vetores com 10 elementos cada. Considerando que cada vetor como sendo um conjunto, crie um terceiro vetor que seja a união dos dois primeiros e um quarto que seja a interseção entre os dois primeiros. Ao final, imprima na tela os valores dos dois novos vetores criados. Só relembrando então o que seria união e o que seria interseção. Já vou abrir o Excel aqui para nos auxiliar nesse exercício e também aqui abrir o bloco de notas para explicar o que é a união e a interseção. Isso geralmente a gente aprende aí quando estuda os conjuntos de números, né, no ensino fundamental, no ginásio e por aí vai. Supomos que temos dois grupos. O primeiro grupo é formado pelos valores 1, 2 e 3, certo? E um conjunto B que é formado pelos valores 3, 4 e 5. A união do conjunto A com o conjunto B vai ser o seguinte: todos os valores que contém em A e que contém em B sem repetição, certo? Então, como ficaria a união desses dois valores? 1, 2, 3. O 3 não se repete, não acontece a repetição de valores, então 4 e 5, certo? Essa então é a união aí do conjunto A mais B aqui exemplificado no nosso bloco de nota. E como seria a interseção? A interseção é um U de cabeça para baixo, tá? O símbolo dela. Não vou procurar agora, mas vou dizer que é a interseção aqui. O que seria a interseção de conjunto A com conjunto B? É tudo que se repete nos dois conjuntos, ou seja, nesse exemplo aqui, um único valor que se repete nos dois conjuntos é o 3. Então a interseção de A com B, nesse exemplo, é o valor 3, certo? Bom, vamos retornar então ao nosso exercício. Vamos criar as variáveis e os vetores com o tipo int, de números inteiros. Um primeiro variável vetor que vamos criar é o v1 com 10 posições, ok? Vírgula v2 para um vetor 2 com 10 posições, será o segundo conjunto. Vírgula. Vamos criar também um vetor chamado u para união desses dois valores. E como a união de A com B pode conter até 20 valores, por que 20 valores? Tudo que contém em A pode ser diferente do que contém em B, né? Tudo que contiver no primeiro vetor pode ser diferente do que contiver em B. Então, 10 mais 10 aí, né? 10 valores com 10 valores vai dar 20. Então a união tem que ter 20 posições no nosso vetor união. Vírgula, teremos também um vetor interseção. Vamos digitar a letra I aí para interseção e
pensa aí, quantas posições tem que ter esse vetor de interseção? Supomos então que temos 10 valores iguais no vetor 1 e que esses valores aí se repitam no vetor 2, mas como a interseção é o que contém em um e em outro, o máximo de valores que podemos obter juntando vetor 1 e vetor 2 com interseção são 10. Ok? 10 por quê? Supomos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no vetor 1 e esses valores se repetem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no vetor 2. Se algum valor no vetor 2 não fosse diferente desses de 1 a 10, então a interseção já cairia para 9 valores. Então o máximo que podemos ter na interseção, nesse caso aqui de 10 posições, são 10 valores. Okay? Vamos fazer também duas variáveis para nos auxiliar aí no comando for, no índice, uma variável x e outra y. E digitar um ponto e vírgula para finalizar então a criação dessas variáveis e dos vetores. Pois bem, agora vamos então criar um comando for inicial usando o índice x, que é o primeiro, índice iniciando em 0, enquanto x for menor que 10, x que é igual a x mais 1. Vamos abrir e já fechar o bloco desse comando for. E a cada vez que esse comando rodar o loop, ele vai pedir um printf com a seguinte mensagem: digite o valor %i do primeiro conjunto. Esse i aqui é só para mostrar a posição, ok? E para o usuário, ele não entende que os vetores começam da posição 0, então vamos assumir aqui que é i mais 1, ok? Para a posição começar em 1 e terminar em 10, aí para o nosso usuário. É mais padrão, né, para quem não trabalha aí com TI, né? O usuário final geralmente começa com o número 1 e não com o número 0, como estamos acostumados aqui. E seguiremos então criando aí um scanf. Esse scanf vai ler em %i, vírgula, o valor do vetor 1 na posição índice. Fecha parênteses, ponto e vírgula. E para isso já podemos fazer com que o vetor de união vá recebendo já então todos os valores. Depois basta com que eliminemos os valores repetidos para mostrar a união do conjunto 1 com o conjunto 2, ok? Então a união no índice i, que começa em 0 e termina em 10, vai atribuir o que foi digitado para o vetor 1 na posição índice. Desculpa, ó, já ia cometendo um erro aqui. Não é índice, não é i, é x, ok? Então aqui é x mais 1. Okay? Estamos acostumados a trabalhar com índice com a variável i, mas a variável i virou um vetor aqui que vai representar a interseção. Então, só revendo aqui, o comando for está trabalhando com o índice x. O índice x, enquanto ele for menor que 10, ele vai rodar o loop e vai incrementando mais 1.
digite o valor percentual e está certo para mostrar inteiro do primeiro conjunto. Scanf percentual aí para ler em inteiro, não esquecendo do E comercial para ler o vetor 1 na posição X e armazená-lo nesse espaço da memória. E aqui o vetor união na posição X receberá o que foi digitado para o vetor 1 na posição X, ponto e vírgula. Vamos agora repetir a mesma coisa para o vetor 2. Vou copiar e colar e apenas mudar o que for necessário. Vamos digitar aqui primeiramente um comentário dizendo que leitura do vetor conjunto, leitura do vetor do primeiro conjunto. Ok. Leitura do vetor do primeiro conjunto. E aqui leitura do vetor do segundo conjunto. Certo? Pois bem, temos que mudar então apenas o que for necessário. Aqui no scanf, em vez de ele ler o vetor 1, ele vai estar lendo o vetor 2. O índice X nós podemos aproveitar, porque ele está começando em 0 novamente aqui, nesse segundo comando for. E aqui é que vai mudar o seguinte: como o nosso vetor de união vai até 20 posições, e como o nosso vetor 1 está fazendo assim, vamos dizer, um espelho para ter todos os valores aqui nas 10 primeiras posições do vetor de união. Então, quando o usuário acabar de digitar aqui todos os valores do vetor 1, as posições de 0 a 9 aí do vetor união vai estar populada. Então, para fazer o espelho aí do vetor 2, dos valores do vetor 2, no mesmo vetor de união, o valor não pode ser x apenas, não pode ser do índice x, porque apagaria, escreveria por cima, né, dos valores que aqui haviam sido atribuídos. Então, para isso, vai ser o vetor x mais 10, porque aí ele vai pegar e vai escrever, vai guardar os valores começando da posição 10, ok? Porque de 0 a 9 é os valores do vetor 1. Então, a união na posição x mais 10 atribuirá o que contiver em vetor 2, posição x. Certo? Bom, aí já temos então a leitura para os dois vetores e também a população aí, a setação, né, do vetor de união. Vamos então agora fazer o que se pede aqui no exercício, que é criar um terceiro vetor. O terceiro vetor já foi criado no caso, né? Que seja a união e a interseção, mas agora vamos fazer então a ordenação. Como que nós vamos trabalhar com ordenação? Primeiro aqui a união, né? Então a união, vamos pensar o seguinte: utilizaremos um comando for para fazer então a ordenação aí.
Esse não vai ser de leitura, mas vai sim ser o comando for. Deixa eu pensar aqui como podemos nomear ele. Vai ser o comando de ordenação de união, da união, né? O índice começando em x, enquanto ele for menor que 10, x vai ser igual a x mais 1. E vamos pensar então um pouco. A união, como eu falei, são os valores que não podem se repetir, ok? Então, da posição de 0 a 9 já temos os valores do vetor 1, e da posição de 10 a 19 já temos os valores que contém no vetor 2, conjunto 2. Então aqui, deixa eu abrir aqui o Excel para nos ajudar. Vamos lá, supomos aqui que temos então de 0 a 9 o vetor 1, vou pintar ele aqui de cinza, e esse aqui de um cinza mais escuro. Legal. Então isso aqui é o vetor 1 e o vetor 2, e ele todo é o vetor de união, certo? O que temos que fazer aqui? Temos que fazer com que os valores não se repitam. Então, para isso, vamos precisar de um segundo comando for. Esse comando for interno aí, ele vai trabalhar com o índice y, certo? E o índice y vai fazer aí, deixa eu, por exemplo, popular aqui para vocês entenderem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou puxar aqui que vai mais rápido, né? Podia ter feito isso para economizar tempo. Supomos que já temos aí então todo o nosso vetor de união, e o seguinte vai acontecer. Primeiramente ele vai testar a primeira posição com a segunda, depois a primeira com a terceira, depois a primeira com a quarta, e por aí vai, como nós estamos acostumados a fazer alguns exercícios atrás. Então o comando for, trabalhando com o índice y, inicializará com o x, o índice x mais 1. E também temos que mudar aqui de 10 para 20, né? Enquanto o y for menor que 20, ponto e vírgula, y mais mais. Abrimos e fechamos o bloco desse for. E agora sim que ele vai ver a seguinte condição. Se o nosso vetor de união na posição x que contiver, né, o valor for igual ao que tiver no vetor união posição y, algo tem que acontecer. Vamos abrir e fechar um bloco, fazer um else aí, também abrindo e fechando o bloco. Supomos que chegou aqui nessa posição, ou nessa, melhor dizendo, o valor 1 se repetiu. Então,
não pode ser mostrado, na regra da união, não pode ser mostrado o mesmo valor duas vezes. A união é, então, todos os valores sem a ocasião de repetência. Então vamos ter que usar um valor zero, né? Vamos trabalhar aqui com a hipótese de que podemos usar o valor zero para esse nosso exercício. Um dos dois valores aqui vai ter que ser setado em zero, certo? Quando acontecer isso, supomos que aqui no lugar do 16 também é o valor 1. Quando chegar aqui em 1, ele tem que ser transformado para zero, para que haja apenas um valor 1 nessa ocasião. Depois que testar tudo, se o 2 aparecer em outro lugar, por exemplo, ele está testando aqui com aqui, um dos dois valores tem que ser passar a virar zero, para que haja só um valor 2 aí na nossa união. Então, se a posição do índice x, a posição x, né, do índice aí, for igual ao y, o que contiver, né, o valor, né, o nosso valor que contiver na posição y será atribuído em zero, ponto e vírgula. Caso contrário, nada acontece. Legal, né? Então, vamos pegar aqui um comando for, Ctrl C, Ctrl V, para já ver se está funcionando a nossa ocasião da união. Comando de exibição da união. Então, um printf pulando uma linha a cada vez que rodar o loop, vai mostrar o seguinte: valor percentual i vírgula, e vamos mostrar o que contiver no vetor u de união índice x, fecha aí me fugiu o nome, chaves não é parênteses, não é chaves, colchetes, fecha o colchetes e fecha também o parênteses, ponto e vírgula. Porém isso não vai resolver, né? Temos que ter aqui um comando if dizendo o seguinte. Antes disso, deixa eu só pegar um printf aqui, Ctrl C, Ctrl V, para ele dizer no início aí que é exibindo a união. Não se esqueça que se você não faz o uso da biblioteca e da função setLocale, você não pode acrescentar aí acentos ao seu printf, ok? Então, o que vai acontecer? Esses lugares aqui, ó, essas posições que contiver zero, não nos interessa mostrar o usuário, certo? Só nos interessa mostrar os valores da união, os valores que não se repetem e que nós já ordenamos nesse comando for aqui de cima, certo? Então, nesse comando de exibição, lomanda comando, né? Esse comando de exibição da união, nós vamos fazer uma pequena condição com if, dizendo que se o que contiver no índice u, posição x, ser diferente de zero, que é para ele mostrar o que contiver aí nessa posição do índice do índice x, né, do vetor u de união. Um else para que nada aconteça.
caso essa opção aqui não seja verdadeira. Se for diferente de 0, ele vai mostrar. Se não for, se for igual a 0, ele vai passar. Ele vai ocultar, né? Vai pular. Então, F11 para compilar e executar. Para fazer o primeiro teste, vamos ver se está tudo certo. Então, digite o valor 1 do primeiro conjunto. Vamos primeiramente assumir um teste aí normal, sem repetição. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Vai 20 também, né? Então, exibindo a união. Foi de 1 a 20, certo? Agora vamos fazer um teste com a ocasião de repetição de um valor. 1, 2, vou repetir o 2. O 2 poderá ser mostrado, tem que ser mostrado apenas uma vez, né, já que é a união. A união não pode ocorrer a repetência de valores. Vamos continuar, vamos dizer que só o 2 que está repetindo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E está aí, exibindo a união. Pode ver que ele, mesmo digitando duas vezes o valor 2, apareceu aqui apenas uma vez o nosso valor 2. Podemos fazer até mais um teste aí, ó. F11 para compilar e executar. Vamos digitar 1, 2, 3 e repetir o 3 até o final. Dessa forma, a união poderá ser mostrada apenas 1, 2 e 3, os valores. E é o que aconteceu, ó. 1, 2 e 3. Então, nós já vemos que essa parte do nosso comando aí que ordena a união já está funcionando, né? Agora temos que fazer a interseção. A interseção, como eu falei, é o que aparece, os valores que aparecem nos dois conjuntos. Como aqui nós estamos fazendo atribuição do valor 0 para os locais onde se repete aí os valores, vamos, antes desse comando for aqui, fazer o comando aí da interseção. Ctrl C, Ctrl V para economizar tempo. Vamos já fechar o bloco. Mudar aqui de comando de ordenação da união para intersecção. E esse comando for, ele vai testar apenas com 10 posições. Vamos pensar agora aqui. E já vamos copiar também esse comando for aqui interno para aqui dentro também. E já fechar o bloco dele também. Vamos pensar então, a interseção é apenas os valores que se repetem, né? Então x indo de 0 a 9 as posições e y começando em 10 e terminando em 20, certo? Porque o que vai acontecer, ó? O nosso vetor de união está com as 20 posições aí, começando em 0 e terminando em 19. Ele vai ter que comparar a primeira parte com a segunda, ou seja, a posição de 0 a 9 com a posição de 10 a 19. E vendo se tem repetição aí, ok? Então o que nós vamos fazer aqui no nosso código? Vamos ter que ver o seguinte: se o que contiver na união índice x
for igual ao que contiver na união índice y, se isso acontecer, vamos ter que fazer alguma coisa. Ó. Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Aqui, se o 2 se repetir, ó, se repetir aqui e aqui, significa então que esse valor 2 faz parte de uma interseção. Então, vamos ter que pegar aqui o vetor da interseção e passar aqui para o primeiro valor, para o primeiro índice aqui, o valor 2. Então já estamos comparando. Ó. Se o que contiver no índice x, começando em 0, ó, e aqui o índice y começa em 10. Se o que tiver aqui, ó, for igual ao que tiver aqui, o valor aqui tem que ser setado. Caso não seja, passa para a próxima. Chegou aqui, ó, os valores se repetiram, aí sim o vetor de interseção receberá em seu índice, na sua posição, o valor que se repetiu. Notem que a primeira ocorrência aqui não houve a repetição. 1 não é igual a 10. Então fica um valor vago. Para isso, nós temos que setar todo o nosso vetor de interseção com 0, primeiramente para não dar erro, para a gente fazer exatamente igual fizemos aqui com a união, só mostrar se for diferente de 0. Então, para isso, logo aqui antes desse for aí da interseção, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, abrir as chaves, pegar a interseção no índice x e atribuir 0. Rodar o loop 10 vezes aí, ponto e vírgula, e fecha-se as chaves, ok? Então, nesse momento, tudo vai ser igual a 0. Quando houver a ocasião de repetição nos dois valores, a nossa posição do índice i, que é de interseção, receberá esse valor. O que não tiver, por exemplo, 1 com 10 não bateu, então vai ficar 0. Certo? Então, o seguinte, vamos continuar aqui, ó. Se o vetor u no índice x for igual ao que tiver no índice y, que é o mesmo vetor u, vamos abrir e fechar esse bloco para dizer que o vetor i de interseção na posição x receberá o que contiver aí, então, em qualquer uma das duas, né, porque os valores são iguais, vamos dizer que ele recebe o que contiver em vetor u, posição x, ponto e vírgula, um else para apenas abrir e fechar um bloco caso não seja real essa caso não dê positivo isso aqui, essa nossa condição do if. Então, logo após abaixo, vamos copiar todo esse comando de exibição da união e mudar apenas o necessário de união para intersecção, exibindo a intersecção,
e mudar aqui, ó. Aqui até 10 no máximo, né? Que apenas 10 valores podem se repetir. Intersecção. Se o i, né, no caso de intersecção no vetor i na posição x for diferente de 0, ele vai mostrar aí, então o valor que se repetiu nos dois conjuntos. Não esquecendo de mudar aqui de u para i, que era u para união e i para interseção. Vamos fazer o teste agora para ver se está dando certo. Pedir apenas para que pule uma linha a mais aqui. F11 para compilar e executar. Vamos lá então. 1, 2, 3. E agora eu vou repetir o 3 até o final. Então na união tem que mostrar 1, 2 e 3. E na intersecção apenas o 3, correto? Legal, ele está exibindo aqui a união corretamente, só que está fazendo a repetição aí do valor 3 da intersecção. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui para a gente ver como que a gente pode resolver isso aí. Bom, então apenas pensando um pouquinho mais aqui, não precisamos mudar nada porque exatamente o exercício diz que os dois vetores de 10 elementos são um conjunto, certo? Cada um deles. Então, a primeira leitura aí, ó, vamos fazer o teste de novo. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é as leituras do primeiro conjunto. Esquecemos aqui de mudar de primeiro para segundo, né? Agora sim, vamos fazer o teste com a grafia correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E fazer também a leitura do segundo conjunto. Notem que aqui nós setamos os 10 valores para as 10 primeiras posições do conjunto. E vamos dizer agora que o 1 se repete, o 2 se repete, o 3 também. E continuar com os valores 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Note então que no resultado a união foi de 1 a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que é os valores da união sem a ocorrência de repetência de valores. E aqui na interseção, os valores que se repetiram foram 1, 2 e 3, né, do primeiro e do segundo conjunto. Mesmo aqui que nós fizéssemos, vamos executar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nas próximas leituras, fazer 1, 2, repetiu o 3 duas vezes, 4, 5, 6, 7, 8. Ah não, agora, mas eu estou repetindo muita coisa, né? Então, para rapidinho. Deixa eu fazer o último teste aqui, ó, da maneira correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 vai repetir, 2 também vai fazer parte da interseção, 3 vai fazer parte, o 3 vai se repetir. Agora vamos seguir 11, 12, 13, 14, 15, 16 e é isso aí, ó. Reparem que o 3 ele apareceu duas vezes, no primeiro, no segundo vetor, né? No segundo conjunto ele apareceu duas vezes, porém ele apareceu apenas uma vez aqui, certo? Então acredito que
nós chegamos ao nosso objetivo, que é fazer aí a exibição da união e da interseção a partir de dois vetores que simbolizam dois conjuntos de números. Se você tem alguma maneira mais fácil, mais descomplicada de realizar esse exercício, comenta aqui no vídeo abaixo no YouTube. Se você vê algum erro nessa videoaula, pode também comentar aqui abaixo que a gente regrava ela, se tiver com algum erro grave aí, ok? Alguma sugestão, se você gostou da videoaula, se você tirou proveito dessa situação, desse exercício, né? Comenta aí abaixo, dê o seu like, se inscreva no canal e eu espero vocês na próxima videoaula. Essa foi a última videoaula da lista de ordenação de vetor da matéria de algoritmo e programação. Espero ver vocês na próxima e nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até mais!